aí, Rosarians, tudo bem? Vocês gostaram do meu novo modelo? Eu espero que sim, porque vocês vão ter que aturar um ano disso aqui! Pra quem não sabe, pra além de youtuber, escritora, desenhista e pessoa extremamente obcecada pela saga do Fred Mercury bombado com poderes de fogo, eu também sou atriz em formação! Em 2024, eu fiz a minha primeira peça, Antes que o Dia Amanheça. E em 2025, eu fiz não uma, mas 2 peças! A primeira, eu fui ajudar o grupo de um amigo meu, substituindo uma atriz que não ia poder participar, sendo a Dona Isaura em Seguindo a Estrela Guia. E a outra, a qual eu passei o ano inteiro ensaiando, é justamente a obra que iremos analisar hoje, Matilda! Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o livro, o filme, o musical e de como foi o meu processo interpretando a minha primeira vilã no teatro. Ficou curioso com tudo isso? Então pega a sua pipoca, prepara a garganta, porque hoje a gente vai falar da minha saga com Matilda. Ah, e esse vídeo tem spoiler, então se você nunca viu nada de Matilda, eu sugiro que você veja imediatamente para não estragar a sua experiência. Lembre-se, eu te avisei! Ela é uma peste, uma criminosa, uma ingrata, uma criança insuportável! Acho que, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma pequena introdução sobre o que é Matilda. Matilda, originalmente, é um livro de 1988, escrito por Roald Dahl, que, pra quem manja do mundo dos livros infantis e infanto-juvenis, é uma figura bem famosa, porque ele também é autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate, O Fantástico Senhor Raposo, James e o Pêssego Gigante e As Bruxas. Todos eles com as suas adaptações bem famosas para o cinema e que marcaram uma geração de crianças inteira, tanto pro bem quanto pro mal. Porque se tem uma coisa que este inglês sabe fazer muito bem, são histórias infantis com elementos que põem a gente para pensar e, por que não, traumatizar. Na trama, Matilda é uma garota genial em uma família completamente disfuncional. Ela é negligenciada pelos pais, que são 2 malandros sem um pingo de bom senso que nem ao menos se importaram em levar a menina pra escola. Até que, por diferentes razões dependendo da versão que você esteja vendo, tudo muda pra Matilda quando ela finalmente consegue o direito de ir pra escola e entra em confronto direto com a temível diretora Trunchbull. Que, vamos combinar? O Roald nem esconde que ela é uma bigodista. Porque olha esta iconografia de Alemanha da Segunda Guerra Mundial que esta mulher exala. Isso definitivamente foi intencional. Então, gente, eu escrevi essa parte antes de ler sobre o Roald e as suas declarações antissemitas. Então, desde já, eu vou deixar bem claro que eu não compacto com nenhum dos pensamentos que ele tem sobre a fé judia. E, na verdade, eu abomino completamente a visão dele sobre os judeus. Antissemitismo aqui não, gente! Enfim, momento Sara da edição saindo fora, pode voltar a Sara principal. Muitos de nós conhecemos Matilda pela adaptação de 1996, onde a nossa protagonista foi interpretada pela Mara Wilson e teve a direção do Danny DeVito, que também interpretou o pai da Matilda aqui. Mas eu definitivamente não fui uma dessas pessoas. Primeiro porque eu sou uma pessoa nascida em 2002. Segundo porque eu realmente nunca me interessei pela história em si e nem fui apresentada a ela até ano passado. Porém, eu não posso dizer que este filme não é icônico. Quero dizer, a Mara Wilson de Matilda é extremamente adorável. O visual dela com o vestidinho azul e o lacinho vermelho na cabeça é super fofo. E as cenas das punições da Trunchbull realmente dão muito medo. Tipo a cena da menina das tranças ou a cena do bolo de chocolate. Fora que a cena da Matilda treinando seus poderes é super bonitinha. É um filme bem divertido de se assistir, mas que fica bem macabro quando você descobre sobre todos os problemas que a atriz principal passou por conta dele. Os quais eu não vou me estender muito aqui, mas eu posso recomendar o vídeo que o Matheus Jusinski fez sobre o filme, caso vocês queiram se informar um pouquinho. E depois de tudo isso, a gente chega na versão que me apresentou essa história. Matilda, o musical de 2022. Produzido pela nossa desquerida vermelhinha Netflix, o filme é protagonizado pela Alicia Weir e é uma adaptação da peça musical baseada no livro.
E eu sei que para muitas pessoas, musical é uma forma aceita de tortura por meio dos nossos ouvidos. Porém, para mim, uma pessoa que levanta a cada 5 minutos para cantar a plenos pulmões as músicas salvas nas minhas playlists infinitas dentro do Spotify, isso aqui foi um prato cheio para aproveitar essa história. O design de produção é lindo, todas as músicas são muito divertidas de se ouvir, tal qual as coreografias. E eu genuinamente gostei muito das pequenas atualizações que a história teve, como o aprofundamento da história da senhorita Honey, que aqui é bem menos passiva do que no filme de 1996, e a própria personalidade da Matilda, que é mais desafiadora, mas sem perder a inocência e a doçura da personagem, a ponto de que eu tenho o headcanon de que essa versão específica da Matilda pode ser tanto uma criança de altas habilidades, como autista, ou até mesmo os dois. Porque o tanto de situações que eu me identifiquei tendo sido uma criança autista não diagnosticada não está escrita no gibi. Mas eu tô falando demais dos aspectos de produção, curiosidades e informações gerais, não é mesmo? Vocês definitivamente não vieram apenas pra saber do que eu acho bom ou ruim dessas versões, mas sim saber do que faz essa história tão especial. Pois bem, pra explicar a minha relação com a Matilda, eu preciso começar a falar um pouquinho de mim e da minha experiência ensaiando para interpretar essa peça. Quando eu cheguei na escola de teatro para fazer a audição, a ideia original era para pegar um papel em Moana, porque eu já conhecia esse filme e também sabia cantar suas músicas. Mas como eu não ia conseguir ir nos ensaios dessa peça em específico, eu acabei indo fazer Matilda com a turma de quinta-feira à noite, acompanhada de 4 crianças extremamente animadas e 2 professores muito dedicados. Na primeira aula, eu não sabia nem ao menos o nome das personagens, muito menos o que diabos eu deveria fazer com uma atriz de maneira concreta. Sendo assim, eu fui assistir o filme musical para aprender as músicas e ter uma base de como eu deveria atuar com a minha personagem. Até porque seria a primeira vez que eu seria uma vilã fora de algo que fosse uma mesa de RPG. E deuses, esta foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Matilda, o musical, é, além de uma obra muito bonita e divertida de se assistir, por conta do seu humor exagerado e os números musicais de tirar o fôlego pelo talento dos seus atores, é uma história que trata com muita delicadeza a forma como crianças são oprimidas pelos lugares que mais deveriam cuidar delas, as suas famílias e as escolas. Se a escola do filme de 1996 era relativamente normal e só a sala da diretora era um lugar assustador, aqui nessa versão do musical, a escola é quase uma prisão militar, com os alunos agindo como uma unidade muito bem articulada de soldados na maneira como eles se movimentam. Não por disciplina, mas por medo do que vai acontecer se eles não seguirem essa métrica estabelecida por uma mulher perturbada e obcecada por controle num nível patológico. Sério, se você tinha medo da Trunchbull quando você era criança, você vai ter flashbacks de guerra vendo esse filme. A Emma Thompson aqui tá assustadora. Ela é ameaçadora, tem um olhar de quem vai te matar só se você abrir a boca. E conforme a Matilda vai desestabilizando ela, essa mulher vai entrando numa espiral de loucura que eu juro que eu achei que ela ia avançar em alguém e matar ali mesmo. Tudo que envolve a escola é escuro e opressor. Desde o uniforme cinza dos alunos, que só conseguem mostrar suas personalidades reais por pequenos acessórios que eles usam ou por seus penteados, até a aparência dos corredores, cheios de grades, fumaça e concreto até onde a vista alcança. A gente se sente sufocado, literalmente preso, e isso não é à toa. É assim que todas essas crianças se sentem, e nada demonstra isso melhor do que os números das canções. Canção escolar, martelo e a canção do Sgana, onde toda vez que as crianças cantam, elas são essa unidade militar sempre pronta para bater continência, assustados e privados de serem crianças até mesmo no pátio, que deveria ser o momento de descanso delas. É uma realidade cruel e constantemente a gente se questiona por que diabos essa mulher tá tendo contato com criança. Até que a gente se lembra que, apesar dos exageros, isso não tá nem um pouco longe da realidade. Eu cansei de ver professoras grossas e agressivas que achavam que apenas o jeito duro e invasivo delas era o jeito certo de educar uma criança na época que eu trabalhava na creche. Elas mais queriam nivelar todos os alunos pra agir da maneira, entre aspas, adequada, sem realmente se importar com as suas individualidades, o que já é ruim para uma criança que é considerada normal.
Agora imagina por uma criança com algum tipo de deficiência física ou mental. Eu, que não apenas sou alguém PCD, como era responsável por cuidar de crianças PCDs, consegui perceber o quanto quase nenhuma professora sabia lidar com esse tipo de criança e optava por deixar eu e elas separadas das outras crianças, porque era mais fácil do que adaptar a atividade para elas ou deixar elas socializarem de verdade. E isso me leva a falar da nossa protagonista. A Matilda dessa versão, mais do que nunca, é a encarnação de uma criança com necessidades especiais que é negligenciada em todos os âmbitos. Seja essa uma metáfora intencional ou não. Ela é desrespeitada pelos pais que nem ao menos respeitam a identidade dela e chamam ela de garoto. Ela passa a ser alvo do ódio da Trunchbull, que faz questão de botar a culpa de tudo que acontece naquela escola naquela menina. E, como cereja desse bolo, ela ainda tem que lidar com a história esquisita que começou a aparecer na cabeça dela, junto com um surto de poderes que são muito maiores do que o corpinho dela aguenta. Os poucos alentos que ela encontrou nessa jornada foram na figura da bibliotecária, para a qual ela conta suas histórias, os amiguinhos da escola e principalmente na figura da senhorita Honey, que assim como ela, passou pelo mesmo terror psicológico e até hoje lida com as sequelas de uma vida sendo inferiorizada, maltratada e negligenciada por quem deveria cuidar dela. A cena das músicas Calmo e Meu Lar me quebram demais, porque por muitas vezes eu me senti como a Matilda, com raiva de tudo aquilo que estava me ferindo e querendo que tudo se calasse, chegando até mesmo a desassociar de tanto ódio, ou então me sentir como a Honey, que de tanto sofrer acabou aceitando que não teria algo melhor para ela e passou a esconder tudo o que ela sentia no silêncio. É algo meio difícil de expressar, mas quem já apanhou muito por ser quem é e aprendeu a sobreviver com um mínimo de afeto a ponto de negligenciar esse aspecto, consegue sentir o peso de ouvir um "é pouco eu sei, mas já está bom pra mim". E acho que justamente ter esse peso tão grande nessas cenas que torna a música do clímax, Revoltados, tão prazerosa de se ver. Primeiro, essa música é um plano sequência por boa parte do clipe, o que é sempre admirável de se ver e impressionante de ver esse tanto de criança dançando tão bem. Segundo, porque depois de toda aquela opressão, ver aquelas crianças, a Matilda e a Honey se libertando e virando aquele bueiro chamado de escola de ponta cabeça é apenas épico. Você vê que o lugar até ganha cor depois que a Trunchbull é mandada pra fora e as crianças tomam os meios de produção, assim como o titio Karl Marx pediu. E isso me leva ao fim do filme. A escola, que antes era o símbolo de opressão e manter uma máquina de falsa disciplina ativa, agora é acolhedora, divertida, cheia de atividade e que, principalmente, respeita a individualidade de cada um dos seus alunos e seu tempo para aprender. Tanto que até chega a tocar um motif da música Quando Eu Crescer, música onde as crianças cantam no meio do filme sobre o que elas querem fazer quando elas forem livres da opressão que é a infância que elas estão vivendo. É uma exaltação de uma educação não violenta, a qual não é nem um pouco fácil de se obter, pois exige que nós escutemos as crianças, pensemos no que é de fato importante para o seu desenvolvimento e pensemos no tempo individual de cada uma delas. O que nem sempre é possível no ensino que coloca um único professor com 40 crianças de diferentes realidades numa sala abafada e exigindo produtividade a todo momento. Todas as crianças merecem um final igual a esse de Matilda. Estar do lado de pessoas que as amam e as respeitam em todas as suas individualidades. Que saibam dizer sim e não nos momentos certos e não joguem as suas frustrações e expectativas irreais em cima delas. E por todos esses fatos, eu me apaixonei por essa história e fiquei determinada a interpretar ela da melhor forma possível. Pode parecer irônico pensar nisso, sendo que eu tava lá fazendo a vilã. Mas o tempo todo eu pensava no meu íntimo que eu queria ser boa não apenas por satisfação própria, mas para mostrar para todos o peso dessa história, a qual eu via a mensagem sendo aplicada pelos meus professores. O professor Camilo de canto e a professora Rebeca de teatro foram uns amores com todas nós. O tempo inteiro eles estavam pensando em como adaptar a peça para ser o melhor para cada uma de nós, seja adaptando cenas para nossas dificuldades,
e também para o nosso olhar crítico, ou trocando o tom das músicas para poupar da nossa voz. Ambos tiveram muito carinho e preocupação em todos os momentos para nos deixar confortáveis e se preocupavam com a nossa segurança, a ponto de literalmente me avisar quando eles iam tocar um som mais alto por saberem o quanto sons altos vindos do nada me deixavam desconfortável. E também deixando as crianças tranquilas perto de mim por saber que eu poderia causar medo justamente por eu estar interpretando a vilã. E até mesmo dando broncas necessárias quando atritos aconteciam. Eu sempre tive muita insegurança com a minha voz por ser muito alta e eu não ter o melhor controle de volume. Mas com a ajuda dos meus professores, eu finalmente consegui aprender a ajustar a minha voz e perceber que, modéstia à parte, eu até que canto bem. E eu também não posso falar dessa peça sem falar das suas verdadeiras estrelas, as minhas pequenas companheiras de palco, as crianças que deram a vida a essa história perfeitamente. Todas elas, sem exceção, trouxeram um pouco de si para suas personagens, sendo bastante ativas em como queriam executar certas partes e principalmente muito dedicadas ao que estavam fazendo. Até porque elas estavam ali porque elas queriam e não porque alguém obrigou elas a fazer aquela peça. E o resultado? Um verdadeiro espetáculo. Foi o maior teatro que eu já me apresentei e a maior plateia para a qual eu me apresentei. E mesmo com uns errinhos por conta do nervosismo, eu não mudaria nada do que aconteceu naquele dia. Sabe, Rosarians, eu já falei em vídeo sobre como é importante a gente ter um conteúdo infantil saudável para as nossas crianças. E eu continuo acreditando no que eu falei lá. Mas eu gostaria muito de aproveitar o final desse vídeo para agradecer por essa oportunidade que me fez perceber o quanto uma história aparentemente simples pode nos engrandecer tanto. Obrigada, professora Rebeca, professor Camila, Mayara, Lara, Anabela, Isabel e todo mundo da equipe da Moonlight por esse ano teatral incrível. Ser a Trunchbull de vocês foi uma honra e eu espero dividir o palco com vocês muitas e muitas vezes mais. E enquanto a minha querida Matilda, eu acho que seja em livros, seja em filmes, seja em musical, ela definitivamente tá certa. Quem é que nunca foi um pouco levado? Às vezes, ser levado é tudo que a gente precisa pra viver. Mas o que vocês acham, Rosarians? Me falem aí nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, dar uma olhadinha no nosso Discord, nosso Live Pix pra fazer umas doações e na venda dos meus livros. Tá tudo aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e... Aqui não há exceção.